Oi, gente, tudo bem? Aqui é a professora Letícia, a gente vai dar continuidade às nossas aulas de filosofia, né? E agora a gente vai falar um pouco sobre política. Então a gente vai dar um pequeno salto, assim, nos temas que a gente estava estudando, que a gente estava vendo um pouco do estudo sobre a natureza, os filósofos da natureza, enfim. E a gente vai passar um pouco para o estudo da política, mais próximo do que a gente tem hoje como política, né? Então a gente vai entender um pouco sobre como é que se dá o poder na política, a força e o que seria o Estado, né? Que a gente entende como o Estado hoje, assim. Então, a gente vai começar pelo conceito de política. Política tem vários tipos de definições, né? É uma palavra que tem uma origem grega, que deriva de polis, de cidade, né? E na Grécia Antiga existia política. Só que como a gente vai focar bastante na Idade Moderna, a gente vai entender a política mais como funciona hoje. Bom, política acaba às vezes sendo um assunto meio polêmico, né? Às vezes nossos pais, os nossos familiares ou até os nossos amigos mesmo da nossa idade não querem conversar sobre política. Ou às vezes alguém pode falar, fulano é muito político, isso é politicagem, ou então, tipo, uma outra forma comum de usarem a palavra política, a política da empresa, a política da escola, enfim. Tem vários usos, né, que a gente pode ter de política, mas esses usos, eles são focados mais em outros significados. Então, por exemplo, se alguém fala, fulano é político, é como se essa pessoa tivesse um discurso bom para fazer a cabeça de outras de acordo com os interesses particulares dela, né? Então ela consegue ali o que a gente chama de uma retórica, que é um discurso muito bem feito e muito bem montado para meio que fazer a cabeça das pessoas ali. Geralmente essa pessoa que é a política, né, da situação, ela consegue se sair bem, né? Ela consegue ficar bem com todo mundo e consegue chegar nos interesses dela, né? Atingir os objetivos ali particulares. Politicagem também é um sentido meio comum da gente usar essa palavra, seria uma pessoa que está ali num poder público e está exercendo os interesses particulares, não os interesses públicos, né? Então tá ali mais pensando nela do que nos outros, na comunidade em geral. A política da empresa, às vezes é como a estrutura de poder da empresa ou da escola funciona. Então é a política da empresa, é a estrutura de poder, como essa estrutura de poder que está sendo exercido ali naquelas pessoas funciona. Mas política dentro da filosofia tem um sentido um pouco diferente. Porque dentro da filosofia, como eu falei, tem a política da Grécia Antiga, né, da polis, que são as cidades-estado, que vocês já devem ter visto em história. E tem a política moderna, né, mais também contemporânea, mais perto da nossa época. A política, ela pode ser entendida assim de uma forma bem básica para a gente usar mesmo como base dos nossos estudos, como uma arte de governar, de gerir o destino de uma cidade, o destino de um território ali específico. É claro que assim, tem muitas formas de definir ela dentro da filosofia, mas a gente usa essa forma como base para a gente conseguir entender as próximas partes do que eu vou falando. Dentro da política, a gente vai estudar muitas coisas, então a gente pode estudar um pouco sobre o poder, sobre a força, a violência física, a autoridade, essa coisa da persuasão, quando você, de um modo bem informal, quando você sabe fazer a cabeça das pessoas, né? Tem vários outros assuntos dentro da política. A gente vai dar uma focada maior agora no poder, na força e no que é mais ou menos um Estado, né? A questão do poder, ela está muito dentro da política, porque a política, ela trata realmente dessas relações de poder, né? E o que seria o poder? O poder é quando você consegue agir dentro de determinados grupos humanos, exercendo um poder sobre determinado grupo humano ou até determinado indivíduo. Né? O poder, ele implica muito a força, só que nem sempre uma força física, uma força às vezes até psicológica, que você consegue exercer o poder ali sem precisar necessariamente agredir, enfim. O poder geralmente se divide em duas partes.
a parte de quem exerce o poder e a parte de quem está ali obedecendo certa ordem ou obrigação que esse poder está ali exercendo, né? Então, são dois polos, é o de quem exerce e o daquele sobre o qual é exercido esse poder. Então, como eu falei, para exercer um poder você precisa exercer uma força sobre alguém ou algum grupo. Essa força, ela não está só na política. Quando a gente para pensar sobre as nossas relações com as pessoas ao nosso redor, por exemplo, os nossos pais, eles exercem poder sobre a gente, porque eles têm autoridade sobre nós, né, geralmente. Então, quando a gente é criança, adolescente, enfim. Então, é uma forma de você exercer uma força sobre alguém. Existem relacionamentos amorosos mesmo, que às vezes um dos parceiros está exercendo uma força sobre o outro, então está influenciando o comportamento da outra pessoa. E, enfim, é uma forma de exercer poder. Eu tenho poder sobre aquela pessoa, eu tenho poder sobre aquele grupo, né? E isso não é uma coisa necessariamente boa, assim. Só que na questão da política fica um pouco diferente, porque a gente consegue tirar benefícios desse poder, às vezes sim, às vezes não, enfim. Agora a gente vai entender um pouco sobre como funciona o poder no Estado, né? O que seria essa palavra Estado, realmente, como a gente entende hoje em dia. Bom, essa palavra Estado, ela não existe, sei lá, desde a Grécia Antiga. Ela passou a existir mais ou menos ali na Idade Moderna, com alguns filósofos que começaram a falar mais a palavra Estado. Estado é uma forma de governo. Então, lá na Grécia Antiga tinha polis, né, que eram cidades-estado. Era uma outra forma de governo, bem diferente da que passou a ter na Idade Moderna e da que a gente tem hoje. Em Roma tinha civitas, que eram cidades, né? Ou então res publica, que era uma coisa pública. Mas tem bastante diferença do que a gente entende como Estado hoje. Essa palavra Estado, ela surgiu lá na Idade Moderna e um dos principais pensadores dessa forma de governo nova é o Nicolau Maquiavel. Vocês vão ouvir bastante falar dele e a gente ainda vai estudar mais aprofundado sobre ele, né? Então, o Maquiavel, ele falava que o Estado, ele era basicamente uma condição de posse permanente e exclusiva de um território e o comando sobre os seus respectivos habitantes. Então, você coloca ali e concentra o poder num só lugar, né, no Estado só. Por que o Maquiavel ele pensa essa outra forma de Estado? Na época, entre a Idade Média e a Idade Moderna, na Idade Média existiu a forma de governo que era o feudalismo, né, os feudos, que vocês já devem ter visto. Nesse feudalismo existia o rei e existiam também os senhores feudais. Então, existiam também outras categorias, né? E o poder ele ficava dividido, não ficava concentrado num só lugar. O rei ele tinha um poder muito simbólico, né? Tinha alguns reis que eles se vestiam muito, assim, ficavam muito chiques, gastavam muito dinheiro, o dinheiro da época, né? E era uma coisa bem simbólica, assim, era um símbolo, né, da época. Só que o poder não era exercido só por ele. Tudo bem, ele tinha o poder sobre o território ali e tal, só que os senhores feudais, eles também tinham um certo poder. Então, eles exerciam um poder ali diferente desse rei. Eles não se vestiam super bem, nem tinham toda essa fama. Cada um tinha ali a sua autoridade no seu feudo. Só que era isso, assim, era um poder dividido, não era um poder num lugar só, como a gente entende hoje do Estado, né? Então, enquanto o rei tinha lá o seu poder simbólico, os senhores feudais, eles tinham, às vezes, um exército deles, eles tinham a moeda, né? Às vezes, eles estabeleciam impostos sobre os habitantes ali daquele feudo. Às vezes, eles decidiam até o que era justo, o que era injusto, quando ia ter uma guerra, quando não ia, né? Era uma coisa mais fragmentada. Isso atrapalhava o que começou a surgir, que foi a burguesia, né? Uma outra forma ali de encarar a moeda, o dinheiro, as relações comerciais, né? Então, quando esse poder feudal começou a atrapalhar a burguesia, as pessoas começaram a tentar pensar em uma outra forma de governo, que todo o poder ficasse concentrado num só lugar, porque antes ficava com o rei, o senhor feudal. Então, eles tentaram colocar o poder num só lugar para simplificar ali as relações comerciais deles mesmos também.
a burguesia, a população mais influente da época, começou a apoiar o surgimento de monarquias nacionais. Essas monarquias nacionais, elas concentravam o poder ali para os reis. Então, elas tiravam da reta os senhores feudais, né? E concentrava todo o poder, seja de decidir qual é a moeda do território, quais são os impostos ali, os tributos que as pessoas têm que pagar. Enfim, tudo fica na mão do rei. Aos poucos, essa forma de poder foi mudando, né? Foi virando o Estado moderno, mas deu início ali à ideia de Estado. Com o passar do tempo, a gente sabe que a religião ela tinha um poder enorme na época, né, da Idade Média. Com o passar do tempo, depois de muitas lutas religiosas entre os católicos e os protestantes, o Estado ele passou a ser laico, né? Então não envolve religião, ele precisa ser basicamente neutro, né? Não envolve nenhuma instituição religiosa nesse processo político. Porque o processo político ele precisa visar ali o bem-estar daquela população e não levar como principal necessidade e principal foco a fé das pessoas, né? Outra coisa muito importante do Estado que foi mudando com o passar do tempo foi uma questão do princípio da legalidade. O que é essa palavra estranha? É que todo julgamento, toda forma de julgamento que houver nesse território que tem o Estado, precisa passar precisa estar ali sendo afirmado pelas leis, né? Então, o Estado ele vai ter leis ali, né? E com base na ideia de justiça. Então, as pessoas ali vão determinar o que é justo, o que é injusto, e tudo o que acontecer, o que é crime, o que não é crime, precisa ser decidido pela lei. Isso não era uma coisa, isso não acontecia antes, né? Antes do Estado. Era de acordo com a vontade das pessoas ali que estavam no poder. Então, não tinha uma coisa mais estabelecida, assim, numa lei escrita, como as coisas deviam funcionar. Ia da boa vontade ou da má vontade do rei ou do senhor feudal, que as coisas eram decididas, né? Alguém vai morrer, alguém vai ser criminoso, não vai ser, enfim. Então, resumindo, o Estado ele passou a concentrar, assim como Maquiavel falou, essa posse permanente do território mesmo, daquele lugar ali específico, e é uma posse que vai ser uma posse ali para você aplicar leis, para você fazer tudo, até exercer força, que seja força física, que seja força mesmo de persuasão, de você manter as pessoas ali na ordem daquele Estado. Então, ali é onde se concentra no Estado todo o poder, não fica mais dividido. Então, toda a parte administrativa fica na mão do Estado para essa coisa de prestar serviços ali para os habitantes daquele lugar. E toda a força também vira um monopólio ali só no Estado mesmo. A força que é exercida sobre as pessoas é responsabilidade do Estado. Então, aquela coisa de exercer justiça com as próprias mãos, de você fazer justiça com as próprias mãos, você bater, linchamentos, enfim, isso era uma coisa muito comum e que deu uma parada muito grande, assim, depois que o Estado entrou. A gente sabe que até hoje existem linchamentos, né? Só que existe a lei para poder barrar esse tipo de coisa e punir as pessoas que fazem esse tipo de coisa. E bom, para fechar o nosso estudo de hoje, a gente vai entender um pouco agora como é que esse poder exercido pelo Estado é legítimo, como é que as pessoas aceitam, como é que elas estão ali dentro de uma comunidade e elas aceitam um determinado poder, né? A gente sabe que a força física, os exércitos, enfim, a polícia hoje em dia, né? Ela é muito importante para esse funcionamento da ordem na sociedade, mas não é só dessa forma que funciona, né? Essa força, esse poder que é exercido sobre as pessoas no geral, para que ele ocorra realmente com sucesso, as pessoas precisam estar numa concordância com aquilo, precisam concordar com aquele Estado, pelo menos minimamente, né? A gente sabe que existem estados autoritários, enfim, que tem muito da força física, a gente vai ver isso mais pra frente. Só que precisa ter um certo grau de consenso, que seria uma concordância entre as pessoas ali, para poder assegurar essa obediência, assim, e para não ter que toda hora o Estado usar a força mesmo nas pessoas, a força física que a gente está falando, né, para poder exercer o poder ali.
Então, ao longo da história, a gente tem vários tipos de legitimidade desse poder, né? Como é que as pessoas entram num consenso, né? Então, por exemplo, antes do Estado moderno, as pessoas entravam num consenso, nos estados teocráticos, que a gente chama que são focados ali numa fé, numa religião, as pessoas entravam num consenso porque o poder ele era de acordo com a vontade de Deus. Então, o consenso ali era a vontade de Deus e geralmente um Deus único ali, né? Não eram múltiplas religiões. Então, teocrático tem a ver com religião, né? Deus, fé, enfim. Aí, na outra forma de governo, seriam as monarquias hereditárias, seriam basicamente reis, né, ali, e hereditárias é que vem, por exemplo, pai, filho, neto, enfim, vem uma coisa de família ali. Esse poder, as pessoas aceitavam aquele poder que estava sendo exercido ali naquele governo, porque era basicamente um poder que é afirmado ali pelas gerações. Então vai passando de geração em geração e tudo bem, eu vou obedecer porque é isso mesmo, né? As pessoas elas se conformavam com esse tipo de poder. Cada época tem, né, a sua forma de consenso ali, de legitimidade, de tornar legítimo aquele poder. Nos governos aristocráticos, né, que é uma aristocracia, que é uma coisa tipo de riqueza, só os melhores exercem as funções de mandar, de poder, né? Então, os melhores vai variando dependendo da aristocracia. Então, como eu falei, tem os mais ricos, tem também os mais fortes, enfim, tem várias outras formas de exercer poder. E a outra seria da democracia. Então, esse poder, ele entra num consenso, as pessoas concordam em obedecer, porque o consenso é que a vontade é do povo na democracia, né? Como a gente sabe. Só que a democracia tem várias formas, né? Às vezes não é bem uma democracia, diz que é, mas não é, e a gente vai falar mais sobre isso também mais pra frente. Mas enfim, tem várias formas de um Estado ter uma legitimidade ali para as pessoas, ser legítimo ali, funcionar, as pessoas obedecerem sem necessariamente ter que exercer uma força física nessas pessoas. Bom, por hoje é só, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem dúvidas, podem vir falar comigo.